Bom, na escuta, né, Sérgio? O áudio tá bom, né? Eu não sei se tu está me ouvindo bem aí, eu estou te Estou te ouvindo. ouvindo bem. Ok. Bom, vamos começar aqui o nosso segundo dia. Muito bom dia a todos, amigos, amigas. São 9h59. Vamos começar com 1 minuto de antecedência, mas para fazer aqui as falas iniciais, desejar a todos nós um segundo dia de painel maravilhoso. É o segundo painel da terceira edição da Semana de Avaliação de Imóveis promovida pela SPU, a SEMAV. Ontem, na abertura, tivemos uma excelente abordagem sobre vistoria cautelar, ofertada pela doutora Fabiana Albano, representando o IBAP São Paulo, e hoje aqui com um tema também bastante promissor. Eu queria fazer um recado aqui que eu vou reforçar ao longo também no final do nosso encontro aqui hoje, e a sala, como foi feito um link único de acesso durante toda a semana, então a sala ela está disponível das 9 ao meio-dia. Mas, como falamos ontem, a reunião de hoje estava prevista para as 10 horas. Então, amanhã será da mesma forma. O painel 3 terá início às 10 da manhã. No entanto, a sala estará aberta a partir das 9. Na quinta-feira é que haverão 2 painéis. Então, ela vai começar, de fato, o painel 3 e o 4. Né? O 3 começará às 9 da manhã. Mas essa informação a gente passará amanhã, durante o evento. Mas hoje começa às 10 e amanhã começa às 10 horas, tá? Bom, também uma regra aqui básica entre nós, vamos, ao longo da apresentação aqui, vocês podem fazer perguntas no chat direcionadas, ou então vocês levantem a mão, que da melhor forma a gente vai aqui dar o acesso para que vocês façam seus questionamentos, tá bom? Então, hoje é um dia bastante esperado, é um dia que quando eu tive a oportunidade de ver esse tema, eu não assisti a palestra do Dr. Sérgio Pires na oportunidade, que no painel técnico ele apresentou no Sober, mas me chamou muita atenção pela temática, e é um tema já muito provocativo, né? Equação de regressão ou inteligência artificial. Qual a tendência? Então, é um tema atual, é um tema que está percolando aí, tem capilaridade em diversas áreas de atuação, e a engenharia de avaliação não pode desaperceber desta tendência, vamos dizer assim. Então, é um tema provocador, é um tema que pode nos trazer grande reflexão, é um tema que, para nós aqui da Secretaria do Patrimônio da União, por certo, a gente vai se deparar de uma forma ou de outra, e nós temos que ter mente aberta, né, coração a mil, para poder enfrentar os desafios e entender aquilo que possa surgir de melhoria, de inovação, se adaptar e a gente desenvolver um trabalho cada vez mais seguro, amparado pela técnica, amparado pela norma, amparado pelo compliance e etc. Para esse tema muito provocador, muito interessante, nós vamos ter temos a honra aqui de contar com o engenheiro Sérgio Alberto Pires da Silva, tá? Ele é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi integrante do quadro de engenharia da Caixa Econômica Federal, dos anos de 84 a 96, a oportunidade em que participou da assessoria técnica da presidência, foi instrutor de diversos treinamentos sobre avaliação, diretor da Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliação SOBRA, né? SOBRA, conselheiro do IGEL, Instituto Gaúcho de Engenharia Legal e de Avaliações, membro da Comissão Técnica do CREA, dedicado ao tema da avaliação, responsável por diversos artigos, cursos, consultorias, palestras nacionais e internacionais em diversas instituições públicas e privadas. Responsável técnico da Texil Engenharia, hoje aqui representando a Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliação, a SOBRA. Então, Sérgio, é uma honra contar com você, você já dispensa maiores apresentações, você é uma figura consagrada de todos nós no ramo da engenharia de avaliação, não tem quem nunca tenha tido a oportunidade de conversar, de ler algo sobre você, tá? Então, é uma honra contar contigo nesse evento, seja muito bem-vindo, tenhamos aí um sucesso nessas próximas horas, esse painel 2, e a palavra está contigo. Deus nos abençoe. Obrigado, Vilaça, obrigado pelas palavras. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio Pires da Silva e eu tenho uma boa experiência realmente nessa área de avaliação e eu vou trazer para vocês aí o que eu consegui aprender nesse longo período
né, que começou na década de 80, o meu período de avaliador de imóveis, quando eu conheci a avaliação de imóveis, né, já formado, década de 80 ainda, sem computador, era a era de fatores ainda, né? Então, de lá para cá, eu consegui realmente evoluir bastante, né? Comecei com uma série de dificuldades de entendimento do tema, como todo mundo que começa nessa área de avaliação de imóveis. Então, eu vou trazer para vocês aí uma síntese, mais ou menos, do que aconteceu comigo nesse período e o que eu pude aprender sobre avaliação de imóveis e a sua evolução histórica aqui no Brasil, até nos chegarmos nos dias que estamos aí, sempre com desafios, né, com novos desafios, e agora o último que chega aí para nós, e nós temos que encarar de qualquer forma, é exatamente a inteligência artificial, né? O que é, como é que funciona, quais as implicâncias disso para a nossa atividade, né? E o que nós temos na mão ainda sob nosso controle, que é a inferência estatística, né? O que significa exatamente uma coisa, o que significa a outra, aonde elas se misturam, né? Essas tecnologias. Tá? É um prazer estar com vocês. Tá? A SPU é um órgão muito importante. Eu, como representante aqui da Sóbria, né? Vou tentar ser o mais claro possível na palestra, né? E já convido a todos para um nosso simpósio que se dará no Rio de Janeiro, que vai tratar exatamente sobre este tema que nós vamos falar aqui e outros temas muito interessantes nessa área de avaliação de imóveis. Ok? Então, eu vou começar com os nossos, mostrar para vocês os nossos painéis, né, de apresentação da palestra, né, e objetivar, então, a discussão, né, sobre o tema que nós vamos apresentar aqui, né? O tema que é exatamente a Semana de Avaliação de Imóvel do SPU, né? O nome do tema é Equação de Regressão ou Inteligência Artificial. Qual a tendência, né? O que vai acontecer com a gente daqui para frente? Então, vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre isso. Avaliação de imóveis, né? Segundo essa ótica. Então, eu dividi a avaliação, a atividade de avaliação de imóveis aqui no Brasil em períodos, né? Então, a primeira fase, o primeiro período, né, que durou até o início da década de 80, nós trabalhamos, como até hoje muita gente trabalha ainda, com fatores de homogeneização, né? Esses fatores de homogeneização, eles eram factíveis, e foi uma ótima tecnologia desenvolvida já desde a década de 60, durante as desapropriações para o metrô lá de São Paulo. Essa técnica serviu e serve ainda a muita gente até hoje. Vamos ver exatamente o que significa, como é que se dá essa técnica. Bem, essa técnica ela parte do princípio que todos nós temos de que o valor de mercado de um produto qualquer é a média aritmética dos preços praticados. Esse é o princípio básico de valoração de qualquer coisa. Pode ser o valor médio de uma laranja, de um tomate, ou de um celular, ou de um televisor, ou de um automóvel. Qual é o valor desse produto no mercado? Num mercado de concorrência, que a gente tem, né, que a gente conhece, o valor médio praticado por esse produto, ele representa o seu valor de mercado. Então, é só pegar uma média. Ah, mas se todos os produtos são iguais, porque a média, ela só se aplica a coisas iguais. Ela não se aplica, a média não representa um conjunto de coisas diferentes. Ela só representa conjunto de coisas iguais. Ora, se todos são iguais, por que o preço varia?
Varia por causa do nosso comportamento enquanto consumidores, por causa do comportamento do próprio fornecedor, né? Uma laranja na feira tem um preço, no supermercado tem outro preço e no mercado da esquina tem outro preço. É normal isso acontecer, a gente até entende, né? Então, vai variar o preço, sempre varia o preço, mesmo que as coisas sejam iguais. Mesmo que não são exatamente iguais. Quando a gente vai comprar um celular, se compramos pela internet, paga um preço, se a gente for na loja, vai pagar outro preço, é o mesmo celular. Então, os preços variam. Quando os produtos são industrializados, ou todos são iguais, essa variação de preços é pequena, não é muito grande. Se chama variação aleatória, normal variar. Num mercado de concorrência sempre ocorre. Existe uma tendência para uma média de preços praticados e existe uma variação. Só que quando a gente vai avaliar imóveis, aí a coisa muda um pouco, porque a média aritmética ela só se aplica a coisas iguais e não existem imóveis iguais. Se eu for avaliar um apartamento num prédio, né, um prédio novo, recém-construído, se eu for olhar a tabela de preços, né, ali no plantão de vendas, eu já vou observar que o mesmo apartamento, com a mesma área, na mesma prumada do prédio, ele tem um preço no segundo andar e um preço muito maior no 15º andar. Pô, mas é o mesmo apartamento, exatamente igual. Por que que não é o mesmo preço, então? Não, porque eles não são iguais. Um está no segundo andar, outro está no 15º. Para quem vai usar, ele é diferente. Então, não existem imóveis iguais. Isso faz com que a média aritmética deixe de ser representativa dos valores. Mas nós só conhecíamos, na década de 60, a média aritmética. Então, na hora que o avaliador tinha que avaliar um imóvel, um terreno, por exemplo, como é que ele ia fazer se não existiam muitos terrenos iguais ao que ele quer avaliar na mesma situação? Porque imóvel, ele tem uma particularidade, né, que torna ele diferente de todos os outros, é a sua localização. A sua localização geográfica muda totalmente o seu valor. Então, o mesmo prédio, com os mesmos imóveis, o mesmo tipo de imóvel construído numa cidade, ele tem um valor médio praticado naquela cidade. Se eu pegar esse prédio e colocar ele na beira da praia, em Copacabana, no Rio de Janeiro, ele vai ter um preço diferente. E vai ser normal, e todo mundo vai pagar um preço totalmente diferente, mas é o mesmo imóvel. Mas não é o mesmo, o local onde ele está muda. E como cada imóvel só pode ocupar um local, né, todos são diferentes, tornam-se diferentes. Então, isso faz com que a média aritmética não possa ser usada, né, diretamente para representar imóveis. Mas é o que todo mundo faz quando vai comprar ou vai vender um imóvel. Procura ali na região onde está seu imóvel, ou que ele quer comprar, procura outras ofertas de imóveis que atendam aos seus interesses, tira uma média, está mais ou menos em torno de tanto. Mas esse tanto que essa média ela não representa o valor, porque ele está comparando coisas que são diferentes. E se são coisas diferentes, a média não pode mais representar. E, na época que o metrô de São Paulo, que eles tinham que avaliar vários imóveis diferentes. Eles não teriam amostras de coisas iguais a cada um que eles estão avaliando. Certamente, a média aritmética, que é essa aqui, não atenderia ou não seria possível identificar para cada imóvel, porque eles encontravam imóveis com características diferentes. Se fosse terrenos, por exemplo, se essa característica fosse à frente, era sabido no mercado que aqueles terrenos com uma frente maior têm o seu valor médio um pouco maior. As frentes menores têm seu valor médio um pouco menor. Se junta tudo isso aqui dessa forma aqui na média, essa média deixa de representar um conjunto. Se eu juntar só esses de cima aqui, essa média tende a ir para cima. Se eu juntar só esses de baixo, até. Então, eu médias aqui. Uma para os imóveis de frente maior, uma de frente que eu quero avaliar e outra de imóveis de frentes menores. Então, como fazer para colher
iguais. Então, sabiamente, os profissionais da época, que só dispunham naquela época de uma maquininha de cálculo que dava para fazer raiz quadrada e mais menos vezes, né, na década de 60 não tinha recursos. Então, eles bolaram uma técnica muito, muito inteligente, que foi... Né? O que eram fatores? Eram índices de correção de preços que pudessem tornar os dados comparáveis na mesma situação. Ou seja, aqueles que são maiores, porque têm essa característica, deveriam ter o seu valor homogeneizado ou trazido à mesma condição desse aqui que eu quero avaliar, o meu paradigma aqui. Então, se multiplicando por um fator de correção, eles se tornariam comparáveis, a mesma coisa que esses aqui. Então, esses fatores de correção faziam com que aumentasse o tamanho da amostra e ela se tornasse mais representativa. Ainda assim, essas amostras continuavam de pequeno tamanho, mas poderiam ser um pouco mais representativas se eu tivesse mais elementos, que a média com mais elementos ela se torna mais representativa. Depois de trazer eles para uma mesma condição de comparação, então se refazia a média aritmética. Essa técnica, até hoje usada, valeu e vale muito. Qual é o problema dessa técnica? É que esses fatores que eram utilizados para corrigir os preços a uma determinada condição, eles não eram cientificamente comprovados. Não havia como fazer uma comprovação científica com a tecnologia disponível na época. E, embora fosse uma boa receita, era uma receita ainda empírica, assim como o chá de carqueja ou a hidroxicloroquina, pode funcionar em muitos casos, ou talvez até na maioria dos casos. Mas enquanto não se comprovar cientificamente, através de amostra, de testes, de ensaios e tudo mais, continua sendo uma técnica empírica. Ela deixa de ser empírica na medida que ela se torna comprovável em termos de ensaios, né? Foi o que a gente viu acontecer aí com a própria coronavírus. Então, se eu tiver que, com essa técnica, avaliar um imóvel que está fora desta característica, com essa característica aqui, né? Então, eu tenho que avaliar ele como se tivesse essa média e levar essa média para aquela característica, ou seja, retornar, né? Retornando para aquela característica, multiplicando por esse fator aqui, que embora não comprovado, era eficiente, eu obteria a avaliação deste imóvel com essa característica. Ou a média do imóvel para essa característica aqui passa a ser essa aqui, e não essa aqui. Essa aqui é a média para um imóvel padrão. Essa aqui é o imóvel padrão, mas com uma diferença, que é essa aqui. Bem, esta técnica, né, que permitia fazer essa avaliação, resultava num valor mais ou menos assim, média, né, a avaliação do imóvel era a média, que é isso aqui, mais um fator corretivo que corrige essa média para a característica diferenciada do imóvel que está sendo avaliado. Então, essa técnica, né, em que se baseava em fatores corretivos sem comprovação científica, era simples de usar, extremamente acessível, quase uma regra de 3. Com os equipamentos, recursos disponíveis na época, era o que se tinha, o que dava para fazer e foi muito bem feito. A desvantagem dessa técnica, ela não tinha comprovação científica. E era de fácil manipulação, na medida que se eu pegasse elementos de maior valor, né, eu mudaria a média, porque a média é sensível a todos os elementos de uma amostra, né? Então, eu posso facilmente levantar o valor ou baixar o valor médio, colocando imóveis de maior valor e imóveis de menor valor. Bem, isso funcionou até o início, muito bem, até os inícios dos anos 80. A partir dos anos 80, então, o Boia nos trouxe uma nova técnica, né? Tipos de amostragens e tentando adaptar essa técnica ao nosso problema de avaliação de imóveis. A geometria, a matemática, ela é ampla, ela é usada para muitas atividades, né? A avaliação de imóveis em si é uma atividade um pouco específica e particular, porque ela trata
de amostras de coisas muito diferentes. Quem mais confusa análise estatística de amostra de mercado imobiliário. Mas como é que se trata essa técnica então, de equação de regressão a partir de 80? Então, a partir de 1980, nós tínhamos aí, continuamos com o mesmo problema. Uma média, né, de uma amostra de pequeno tamanho, né, e para que essa média fosse representativa, os elementos deveriam ser iguais. Bom, mas no mercado imobiliário nós não temos elementos iguais, nós temos elementos diferentes. Como é que nós vamos fazer? Então, a média aritmética, ela serve para este aqui. Mas elementos não servem para esses elementos. Mas e se nós, se em vez de mudar os dados e trazer eles para o mesmo ponto de comparação, nós mudarmos o enfoque da média? Nós, a média não é mais uma constante, ela é variável. A média varia de acordo com as características do imóvel, dos elementos que eu estou comparando. Então, a média para elementos com essa característica é essa aqui, média para elementos com essa aqui, média para elementos com essa característica é essa aqui. Então, se eu unir através de uma reta aqui as médias dos elementos agrupados por característica, eu vou ter uma função matemática, né, que é uma reta x. O A, que corresponderia a lá os fatores de homogeneização, a técnica de fatores de homogeneização, seria o ponto onde essa reta corta este eixo, o eixo do valor, e o B seria, então, a tangente do ângulo de inclinação dessa reta com a horizontal. Esse é o B. Então, nós temos uma função matemática que descreve o comportamento da média. E não precisamos mais mexer nos valores dos dados. Eles ficam lá do jeito que são. Mas é apropriado comparar coisas diferentes? Bom, no mercado onde as coisas são diferentes, isso é normal acontecer. As pessoas comparam coisas diferentes e concluem que vale a pena pagar um pouquinho a mais por alguma coisa que tem alguma vantagem em relação à maioria. E vale a pena pagar um pouco menos, mesmo sabendo que se pagasse mais, conseguiria um produto igual, que atenda às suas necessidades, mas com um valor um pouco elevado. E a nossa sociedade funciona desse jeito. E para qualquer produto, se eu for comprar um televisor, eu defino a minha necessidade, o meu poder de compra, eu compro um televisor de 50 polegadas, né? Consigo comprar. Quando eu entro na loja em busca desse televisor, o vendedor vai me oferecer um de 65 polegadas em promoção por um preço equivalente àquele que eu pagaria por de 50 ou um pouquinho maior. E eu já mudei meu interesse, eu comecei a comparar coisas diferentes pelo mesmo valor que eu tenho disponível. Isso acontece também com os imóveis, e muito. Se eu preciso de um apartamento de 2 dormitórios, com garagem, uma suíte, e procuro imóveis que atendem esse mínimo de necessidades, e vou com um determinado montante que eu estou disponível a gastar, o que eu tenho, né? Tenho disponíveis para gastar nessa compra, e entro na imobiliária. E o corretor me oferece, na mesma região que eu estou procurando, esse de 2 dormitórios, né? Me oferece um de 3 dormitórios, né? Ou me oferece um com 2 garagens, é mais do que eu estou procurando. E está me oferecendo por um preço equivalente àquele que eu pagaria por um de 2 dormitórios. Eu já começo a comparar. Então, é normal as pessoas compararem coisas diferentes e entenderem que a média de preço para aquelas que atendem às mesmas necessidades, um preço um pouco maior, isso é comum, acontece. Então, se é isso que acontece no mercado imobiliário, é isso que tem que estar no estudo do avaliador. Ele tem que ter um enfoque baseado em que coisas diferentes participam da opinião daqueles que estão comprando e daqueles que estão vendendo, e se relacionam comparando coisas diferentes. Em tudo. Se eu for comprar um automóvel serve para me transportar de um lugar para o outro. Qualquer automóvel vai fazer isso. Pode ser um Fiat ou um Mercedes. A utilidade dele é me transportar de um lugar para o outro.
Agora, os preços desses dois produtos são bem diferentes, mesmo que eles atendam ao mesmo conjunto de necessidades que eu tenho. E as pessoas aceitam? Aceitam. As pessoas pagam? Pagam. Então, o mercado funciona desse jeito. As médias mudam de acordo com as características. E essa equação de regressão, ela pode, através da coleta de amostras de mercado, nos explicar como a média muda à medida que mudam as características, sem mudar os dados, sem alterar os dados. Então, esta função matemática aqui, ele é praticamente semelhante ao que nós tínhamos fatores, não é exatamente igual, mas é semelhante. Lá nós tínhamos a média, né? A média, que é o A agora aqui, se nosso A era a média nos fatores, né? Mas o B vezes a característica, o B era o fator. Ora, então eu estou fazendo um trabalho semelhante ao que era feito nos fatores, só que agora eu estou comprovando cientificamente este B, né? E este A, através da coleta de amostra de mercado. Isso, para os avaliadores, ampliou muito, muito mesmo, a sua visão de mercado, o seu método de estudo, a sua possibilidade de entender o comportamento das pessoas quando compram e quando vendem um imóvel. Possibilitou medir qual a diferença de preço de um imóvel está aqui, ou está naquela cidade, ou está naquela outra cidade, ou está neste bairro, naquele outro bairro, naquele outro bairro, né? Qual a diferença de preços de um imóvel? Se ele tem 2 dormitórios, se tem 3, se está no segundo andar ou se está no 15º andar. Como é que se comporta isso? Como as pessoas se comportam na hora de estudar ou aceitar um preço de um imóvel, comparando ele com outros que têm características diferentes. Então, esse tipo de estudo ele serve para qualquer estudo de mercado, né? Não só de imóveis, mas nosso caso aqui é imóveis. E isso ampliou o nosso leque, ampliou muito, na medida em que se nós tivéssemos que avaliar um imóvel dentro desse contexto, né, que não está representado nem nessa característica, nem nessa, nem nesta, nós possamos inferir o valor médio em qualquer situação. Quer dizer, se houvesse amostras que me permitisse comparar o preço de um imóvel com essas características aqui, esta média calculada deste jeito me facilitaria. Então, se eu for avaliar um imóvel que tem essa característica aqui, eu tenho a amostra. E o valor dele vai ser aquele valor ali. O valor que a equação me responderia para este Y se eu usasse este A e este B. Este Y seria esse valor aqui. Pronto, está avaliado. E se eu tivesse que avaliar agora um imóvel cuja característica não está representada nos dados que eu colhi, eu posso inferir um valor médio. Quer dizer que se eu tivesse um conjunto de dados com essa característica, provavelmente a média de valor deles estaria aqui. Eu estaria agora, então, estimando o valor para um imóvel que tem características que não está representado nem na minha amostra, mas que eu consigo inferir através dessa função matemática. Olha, isso aí abriu o leque. Com isso, as amostras puderam aumentar de tamanho, porque poderia pegar desde que os elementos que fazem parte da amostra pertencessem à mesma população, isso significa eles atendam o mesmo conjunto de necessidades, ou seja, eles têm a mesma vocação de uso, eu posso misturar. Eu posso misturar porque as pessoas comparam coisas misturadas. Elas decidem dentro de um montante que elas podem pagar, mas comparam preços de coisas misturadas. O camarada compra um Fiat porque ele não pode comprar um Mercedes, não tem dinheiro para comprar um Mercedes, mas aceita que o valor do Mercedes seja mais alto porque ele tem coisas que esse que eu estou comprando aqui não tem. Ele compara e aceita. É assim que funciona. Bem, isso fez com que as nossas amostras, então, pudessem se tornar gigantescas. À medida que se tornam gigantescas essas amostras, elas nos levam
né, há algumas vantagens. Por exemplo, a comprovação científica, né, de que o comportamento da média é desse jeito e que essas características interferem realmente na média de preços, né, e que é desse jeito que funciona, ela pode ser feita agora de forma de ensaio científico. Ou seja, eu estou comprovando se a hidroxicloroquina, um chá de carqueja, funciona ou não. É comprovação científica, o que os fatores não conseguiam, né, não tinha técnica para isso. Por outro lado, eu posso também estimar, né, a precisão do resultado. Quanto maior o tamanho da amostra, mais precisos se tornam os resultados obtidos, né? Mais confiáveis os resultados. Ora, mas a técnica da regressão, né, ela exige, e é importante, que o avaliador conheça de mercado, que ele saiba o que interfere nos preços dos imóveis, que ele saiba configurar esses eixos, a escala de medida nesses eixos, para poder comprovar este comportamento de média. Então, a maior desvantagem que trouxe aos avaliadores, né, e até hoje é essa, é que ele necessita um conhecimento sólido de mercado. Se eu não conhecer o mercado, eu não consigo compor quais as características que interferem nos preços. Por outro lado, mesmo que eu entenda de mercado, eu conheça as características que interferem nos preços, é importante que eu conheça cada elemento da minha amostra para que eu possa enquadrar esse elemento dentro da sua escala adequada. Ora, no mercado imobiliário, nós temos escalas quantitativas, que não tem problema. A área de um imóvel é uma escala. Então, se eu entrar com a área do imóvel, diretamente eu enquadro ele dentro de uma escala. Se ele tem 200 metros quadrados, tem 300. Se a frente é 5, se a frente é 10, se a frente é 15, não tem problema de enquadramento na escala quando ela é quantitativa. Mas, infelizmente, o mercado imobiliário, ele tem diversas variáveis que são subjetivas, que são qualitativas, que não existe escala de medida para que eu possa comprovar a influência dessas características no preço, como, por exemplo, o padrão de acabamento, o estado de conservação de um imóvel, ou a localização, né? São variáveis importantes, elas interferem na decisão do comprador de pagar ou não pagar aquele preço, tanto o padrão, quanto a conservação, quanto a localização, principalmente. E isso atrapalha um pouco o avaliador, porque ele tem que conhecer cada elemento da sua amostra para poder enquadrar ele adequadamente nessa escala. Então, a técnica é boa, mas ela requer, né, um esforço um pouco maior na coleta de amostras de informações e no enquadramento dessas informações, além, é claro, na definição de quais as características que realmente provocam, né, alterações significativas no preço dos imóveis. Então, embora essa técnica seja excelente, esteja funcionando muito bem, ainda é vista com uma certa restrição, na medida em que é uma técnica um pouco obscura para muitos avaliadores, e muita gente que não tem o preparo suficiente para trabalhar com a técnica, ele está aí no mercado trabalhando. Ou seja, é muito difícil saber quem é o bom avaliador que fez um bom trabalho e quem é aquele que está fazendo a coisa meio às cegas, né? E isso atrapalha tanto quem contrata quanto quem faz. Bom, a partir de 2010, começam a aparecer, então, sistemas computacionais, computadores de grande porte, com grande capacidade de processamento, conseguem, né, através de um algoritmo, né, genérico, né, trabalhar a amostra. O que é amostra de grande volume? A amostra de milhões, né? Mas e como é que funciona isso? Olha, o, o operador, ele informa um conjunto de características que, segundo o seu ponto de vista, interferem na formação dos preços dos imóveis. Tá? Esse conjunto de características é jogado através de uma escala de medida para dentro do computador.
Então, ele vai comparar as características que o forma e os valores dos imóveis e vai tentar montar um conjunto de parâmetros ou de A e B, né? Aqui, ó, A, B1, B2, B3, B4, cada B para uma característica, e ele vai montar esses Bs aí aleatoriamente dentro do computador e checar o resultado em cada dado que ele recebe. Então, tem um determinado elemento de mercado que tem essa característica numericamente distribuída, né? Pelo operador, que ele coloca este valor praticado. Então, ele tenta ajustar multiplicando por cada uma dessas características para que o resultado dessa operação resulte o valor do imóvel. Ou então, ele tenta ajustar as características, os Bs das características, para encontrar aquele valor que foi praticado pelo imóvel. Então, ele inicializa, aí não deu certo, ele vai lá, incrementa os Bs, calcula de novo, aí depois ele vai lá, incrementa os Bs, calcula e faz isso para cada dado. Cada dado da amostra ele faz isso. Ele vai dando esses Bs da equação que ele montou, baseada nas características informadas pelo operador, né? Dependendo do conjunto de características, ele põe aquele conjunto de características ali e vai ajustando esses Bs até que ele encontre um conjunto de Bs que explique exatamente aquele valor, ou o mais próximo possível dele. Então, ele vai lendo e refazendo os Bs, lendo e alterando esses Bs através de um algoritmo específico para isso, né? Ou seja, ele vai aprendendo através da análise dos dados qual o B ideal. É bem diferente da análise de regressão, onde existe um cálculo econométrico, com teorias econométricas, com distribuições de probabilidades, com teses dos mais diversos tipos, né? Tanto matemáticas como estatística, que comprovam, a partir da análise dos dados, aqueles parâmetros, A, B, B1, B2. Aqui não. Aqui o computador, ele simplesmente vai ajustar os Bs baseado no valor dos imóveis. Para ele, não importa se aquele valor é um absurdo, o computador não tem crítica, ele não tem senso crítico, vai dizer, não, esse valor aqui está errado, né? Esse valor aqui, o cara torrou o imóvel, não pode ter um valor desse, com um imóvel com as características desse valor, ele não tem senso de julgamento. O computador aceita tudo que lhe é informado, e ele vai ajustar para todos os dados, para aquelas características informadas pelo operador. Tá, mas isso resolve nosso problema de avaliação? Olha, se resolve ou não, né? Aí quem vai dizer é quem usa, né? Então, as imobiliárias, hoje em dia, estão trabalhando com esse tipo de técnica. Tá, mas o que é importante nessa técnica para que ela funcione? É importante que tenha uma massa de dados muito grande. E quanto maior a quantidade de dados, as imobiliárias conseguem isso. Olha, imobiliárias associadas a informações de imóveis à venda. Então, essa técnica, quais são as vantagens dela? Bom, ela me dá de forma instantânea o valor de um imóvel. Eu vou mostrar aqui como é que funciona, mas ela dá de forma instantânea o valor do imóvel. Entra-se com as características ali no computador e ele diz, ó, imóvel com essa característica, o valor dele é esse, neste bairro com essa característica, nessa localização com essa característica, então é esse valor. Qualquer um, até um leigo, vai lá e tira um valor. E quais são as principais desvantagens dessa técnica? Ora, o computador ele vai lá e vai processar esses dados e vai encontrar um algoritmo genérico que explica cada um dos dados, porque ele vai acertando em diversas áreas de memória. Não é um conjunto de parâmetros. Ele pode fazer várias equações diferentes e quando eu quero avaliar um imóvel, ele escolhe a mais apropriada para aquele imóvel, enquadra ele naquele conjunto de parâmetros e devolve um valor para aquele imóvel, baseado na observação daqueles milhares de dados que ele processou. A desvantagem é que esse processamento é possível, o computador faz lá e a gente não tem muito acesso, prova nada. Ele simplesmente diz, para essa massa de dados, foi desse jeito. Se o imóvel que eu quero avaliar tem características muito
que lá estão, ele vai procurar uma daquelas equações, vai dar um valor qualquer. O quanto está certo, o quanto está errado essa decisão do computador, nós não temos acesso. Ou seja, esse processamento é inacessível e nós não temos medida de precisão. E enquanto que na inferência estatística é possível a precisão de uma estimativa através de uma função matemática daquelas, nessa técnica aqui não tem como medir a precisão. A gente ou acredita no computador ou não acredita. Então, essa técnica ela pode ser usada até como uma técnica auxiliar, mas usar como sendo a principal técnica de valoração é um pouco arriscado. Primeiro, porque a qualidade dos dados depende de quem, né, coloca esses dados no computador. Né? Se são pessoas despreparadas a alimentar o computador com as informações, nós vamos receber respostas também não muito confiáveis. Então, se eu coloco o lixo para dentro do computador, ele vai processar e vai me devolver uma resposta que é resposta disso aí. Se eu botar uma matéria-prima de boa qualidade na linha de produção, o produto final pode não ficar tão bom, mas é um produto que já tem uma matéria-prima melhor. Se eu botar uma matéria-prima ruim, não tem, por melhor que seja a linha de fabricação, eu não vou ter como ter na resposta uma resposta confiável, um produto confiável. O computador vai fazer a mesma coisa sempre. Com isso, a técnica da inferência, ela tem a grande vantagem do operador, através de ensaios, de laboratórios, digamos assim, estudar e entender exatamente como funciona o mercado. E essa técnica aqui não, o computador é que decide, vai depender de como os dados são jogados para dentro desse computador. Ora, os sistemas computacionais de grande volume, né? Vou mostrar um exemplo para vocês agora. Eles dão respostas diferentes numa técnica e noutra, né? Vou mostrar um sistema aqui que opera as duas técnicas. Vamos ver aqui. Então, vamos abrir um arquivo aqui, uma grande massa de dados. Vamos ver esse aqui, ó. Neste arquivo aqui, ele não está abrindo meu arquivo. Vamos ver se eu consigo. Um momento. O que houve? Achar o arquivo aqui, está aqui em documentos. Vamos achar esse arquivo aqui para abrir. Vamos ver como é que está aqui. Tá aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Está aqui. Então, nós temos aqui um arquivo de 498 dados. Neste arquivo aqui, todos esses dados foram vistoriados. São arquivos de trabalhos de avaliação que eu faço aqui no dia a dia, de imóveis, de apartamentos dentro do sistema financeiro de habitação que são financiados. Então, eu sou chamado para fazer uma avaliação, vistorio o imóvel, anoto todas as suas características, compilo e ponho no banco de dados com o seu valor de venda, não com o seu valor de avaliação, mas com o valor de venda. As características numéricas que eu digo que interferem no valor são essas aqui. Com essas características aqui, eu tento compor uma função matemática que descreva o comportamento de cada um desses 498 dados aqui. Então, é uma amostra muito robusta sendo trabalhada por inferência estatística. O que é importante? O que a inferência estatística nos facilita? Bom, ela facilita entender o mercado, ou seja, quando eu coloco essas características, né, eu escolhi as características que eu entendo que interferem na formação dos preços, eu posso estudar o comportamento lógico da curva de formação de preços de acordo com a característica que eu estou analisando. Se eu digo que quanto maior a área de um imóvel, quanto maior a quantidade de área que o indivíduo vai comprar, menor o preço por unidade de área, ou seja, quanto maior a economia de escala, quanto maior a quantidade de alguma coisa,
mais maior o valor total, mas por unidade que eu compro, eu espero pagar menos. E de que forma isso funciona? Logicamente, funciona como uma hipérbole, é desse jeito aqui. Por quê? Ora, o indivíduo vai dar um desconto pela quantidade de produtos que eu compro, tá, até um determinado limite. A partir de um limite, a tendência é esse desconto estabilizar. Não dá para dar desconto maior, porque ele vai baixar do seu custo de produção, de obtenção, né? Então, uma curva que decresce, ela pode ser nesta forma aqui, assim, mas não é o que acontece no mercado. No mercado, a curva correta tem esta forma lógica aqui. Então, eu estou estudando não o comportamento matemático apenas da minha função, mas principalmente comportamento lógico, que eu disse, quanto maior a quantidade de área, menor o seu valor, mas nesta forma de comportamento matemático de média. Isso eu posso fazer essa crítica para cada uma das variáveis que eu estou usando. Aqui já é a área privativa. Quanto maior a área privativa adquirida pelo usuário, mais ele vai pagar pelo imóvel, né? Mesmo pelo metro quadrado. Ele paga mais pelo metro quadrado de uma área privativa. Andar, né? Se tem elevador ou não tem, né? O setor urbano, ou seja, o local onde está, e assim por diante. Cada variável vai ter um comportamento matemático, né? Cresce, cresce, e um comportamento lógico. Isso a inferência estatística possibilita. Análise matemática e lógica, o que um sistema computacional, ele não tem compromisso com isso, ele não precisa comprovar nada, ele só precisa mostrar, né, que o valor de um dado, se eu jogar lá para dentro do computador, né, um imóvel que foi comprado, né, por um determinado valor, ou vendido por determinado valor, se eu jogar dentro do computador, a resposta do sistema vai ser que aquele valor está certo ou está errado, é aquele valor mesmo ou não. Como ele chegou, eu não sei. Aqui não, aqui a gente vai comprovando hipótese por hipótese, né? Como funciona o mercado imobiliário para cada uma das características. Quanto maior o padrão de acabamento, de acordo com uma escala definida, né? Quanto maior a conservação, quanto maior a data que foi praticado o negócio, maior o valor, e assim por diante. Então, a inferência estatística possibilita uma análise mais precisa. Posso confrontar os dados da minha amostra com a média estimada aqui. Eu posso examinar para cada dado, tá? Quanto cada dado se desvia da média estimada para ele. Então, vocês vejam aqui que nós temos um modelo muito bem ajustado, em que nesses 498 dados, né, eles se desviam da média estimada pela função média aqui, no máximo 10%. Ó. O dado que mais se desvia da média estimada para ele se desvia 10%, que é esse aqui, que o valor dele foi de 9 mil e tantos metros quadrados e foi calculado que deveria ser 10 mil e pouco, que a diferença entre esses dois valores é de 10%, entre o que foi vendido, né, o imóvel, e o que foi estimado como média para ele, de acordo com as suas características, que estão aqui, ó, as características dele. Então, aqui, depois de 10, ó, 9, 9, 9, aí vai caindo. Para cada data, muito bem ajustada a função. Ora, um dado bem ajustado à função, os dados bem ajustados, significa que os dados ou são confiáveis, tá? Ou foram muito manipulados. Pode ser, não vou dizer que não, mas é muito difícil manipular dados para um conjunto de variáveis tão grande e para uma quantidade tão grande de dados. É uma quantidade significativa. Ó, o coeficiente de determinação aqui está dizendo que a variação de preços desses dados, esses 498 dados, em torno da média aritmética deles, está baseado nessas características aqui. Esta variação, 98% dela se deve a essas diferenças. Ou seja, a variação não explicada. Essas diferenças aqui representam apenas 2% de toda a variação dos 498 dados para a média aritmética dele. Tudo isso eu consigo ver, enxergar, medir e mostrar. O que numa inteligência artificial
nós não podemos, só acredita no que está dito ali pela máquina na medida que ela montou uma função lá que explica cada preço. Tá? Então, essa técnica aqui ela é mais consistente, mais palpável. E dá para nós trabalhar com grandes massas de dados, dá para trabalhar com pequenas massas de dados. Ó, vamos ver aqui, por exemplo, calcular aqui, tá? Uma rede neural, ou seja, vamos calcular uma inteligência artificial para esses mesmos 498 dados aqui. Vamos ver como é que funciona uma inteligência artificial. Então, aqui eu dou os parâmetros para a minha rede aqui, né? A razão de treinamento, é o tempo que eu quero esperar que ela treine, né? O número de camadas de memória que ele vai utilizar para jogar os dados e trabalhar separadamente por característica, né? Tempo de apresentação técnica. E aqui eu vou colocar um erro máximo que eu vou admitir. Eu vou admitir um erro máximo aqui de 15%. Que a diferença entre o dado e a média estimada para ele seja no máximo 15%. E vou mandar calcular, treinar essa rede. Treinar a rede neural. Ele está treinando aqui, ó. E vai me dar uma rede baseada nessas características que eu pedi para ele. Ele vai me dar uma inteligência artificial aqui. Aqui, ó. Daqui a pouquinho ele para de treinar e diz que já atendeu o que eu queria. Então, essa inteligência artificial está fazendo aqui, treinando o computador para ler esses 498 dados, montar uma função matemática e me devolver uma resposta, tá? Já treinou aqui, vou fechar aqui. Quando eu vou avaliar um imóvel, eu vou ter um valor, esse imóvel aqui, eu vou avaliar um imóvel qualquer aqui. Eu vou ter um valor para ele aqui por inferência estatística, e vou ter uma resposta aqui embaixo, ó, pela rede que eu treinei, ou pela inteligência artificial. Então, vocês vão ver que 3.174 é o valor que ele calculou por inferência estatística. 3.106 aqui, ó, é o valor que ele calculou pela rede neural. A diferença é muito pequena. Por que a diferença é pequena? Porque ele está trabalhando com 498 dados conhecidos, com as suas características medidas e colocadas ali para dentro, né? De forma correta, né? De forma precisa. Isso vai fazer que os dois sistemas me forneçam resultados semelhantes. Qualquer outro imóvel que eu queira avaliar, vou pegar um outro imóvel aqui, ó. Vou avaliar um outro imóvel aqui, ó. 4.993. E pela rede treinada, 5.000. Então, isso aqui é inteligência artificial. Isso aqui é uma equação de regressão. Eles estão dando valores muito semelhantes, por quê? Porque a massa de dados é uma massa de qualidade. A diferença é que, na inferência estatística, é uma massa de dados de qualidade que eu consigo enxergar os resultados. Aqui não, ou eu aceito que a inteligência artificial montada me diz, ou não, eu não posso fazer mais nada. Então, essa é a diferença. A tendência. Ora, a tendência é nós fazermos bancos de dados georreferenciados, né? Por quê? Porque essas características que interferem nos valores, elas, de certa forma, por tipologia, elas são conhecidas. A forma como elas funcionam, se é uma hipérbole, se é uma potencial, coisa assim, muda. Então, muda muito de mercado para mercado. Seria assim, como se os Bs, que correspondem àqueles fatores de homogeneização, eles fossem, de certa forma, muito semelhantes em diversos mercados. Se eles são muito semelhantes, né, significaria dizer o quê? Significaria que, significaria dizer que se eu tiver um imóvel numa cidade com determinadas características, o que interfere no valor dele é a sua área,
seu padrão de acabamento, seu estado de conservação, tá? Tem um conjunto de características que interferem no seu valor. Essas características, elas são comuns de mercado para mercado. Elas são comuns no mercado aqui, no mercado no Rio, no mercado em Recife ou em Brasília. São comuns essas características que interferem no valor. O que muda basicamente no valor? Do local. É o local que é uma característica importante. Muda quando eu comparo os imóveis que são iguais, exatamente iguais, o mesmo projeto, tudo igual. O local onde ele está é que vai mudar. As demais comportamento matemático muito semelhante. Então, os fatores de homogeneização estavam errados? Não, eles não estavam errados. A partir do princípio que aquelas características que existiam, aqueles fatores, eram características que interferiam no valor dos imóveis, né, da forma semelhante àquelas que foram montadas, a forma matemática, montados os fatores, em qualquer mercado. Então, se esse princípio vale, nós poderíamos fazer um banco de dados georreferenciado e definir uma variável que me desse com alguma precisão a importância do local onde está o imóvel na formação do seu preço. É isso que interessa, é isso que é importante. Então, nós podemos fazer uma rede neural baseada em inferência estatística? Sim. A inferência estatística vai servir para plotar ou para me fornecer informações sobre o comportamento dos valores para todas as características que nós conhecemos e que nós já sabemos que interferem no valor dos imóveis. Vai ficar faltando o local. Tá, mas como é que nós podemos resolver essa característica local? Nós podemos resolver essa característica local através de um banco de dados, né? De um banco de dados georreferenciado, um banco de dados georreferenciado que nos forneça condições de trabalhar com os vizinhos. De que forma? Olha, eu tenho aqui um banco de dados georreferenciado. Tá? Eu já cadastrei diversos imóveis neste banco de dados. Né? Todas as características que estão naquele modelo que eu mostrei estão aqui nesse imóvel, todos foram vistoriados. Eu vou botar um CEP de pesquisa aqui. Ó. Eu vou mandar pesquisar, buscar esse endereço. E aqui eu vou dar, já me deu o endereço, eu vou botar um número aqui, né? E vou dar um raio de pesquisa. Me pesquisa num raio aí de 500 metros em torno desse endereço. Quantos imóveis nós temos no banco de dados? Então, ele me diz aqui, ó, aqui em torno desse endereço, eu tenho esse conjunto de imóveis. Meu banco de dados, todos foram vistoriados, todos estão lá. Se eu quiser ver um imóvel qualquer, é só clicar aqui, ele me dá todas as características desse imóvel. Então, ele encontrou aqui 33 imóveis em torno deste endereço aqui, ó. Ora, se eu tenho um conjunto de imóveis nesse torno desse endereço, e se eu fizesse o seguinte, se eu pegasse agora todos esses imóveis que estão em torno desse endereço e homogeneizasse eles por uma função de regressão, homogeneizasse eles para que tornar os valores deles todos sob a mesma ótica, sob as mesmas características. Olha, esses imóveis, se todos fossem iguais, a média de preço deles seria esse, mais ou menos isso. E eu usasse essa média de preço como uma escala de medida para a localização deste imóvel aqui, que eu acabei de pesquisar. Então, eu dizia que em torno deste imóvel, este local tem imóveis cuja média aritmética de preços é essa. Então, essa é a minha escala de medida para este imóvel como localização. A localização dele é medida pela média de valores dos imóveis vizinhos. Então, eu usei essa técnica para desenvolver um modelo genérico ou uma equação de regressão que leve em consideração que todas as características dos imóveis têm um comportamento semelhante em todos os mercados. O que muda entre os mercados, basicamente, é a localização.
Se eu tiver uma localização baseada nos imóveis que estão na vizinhança, eu teria um modelo, né, estatístico genérico, baseado em inferência estatística, que me permite calcular valores dos imóveis, tá, em qualquer lugar. Ele vai me dar uma boa ideia do valor dos imóveis. Vai me dar uma boa ideia do valor dos imóveis. Vamos ver como seria isso, né? Eu vou aqui, então, pegar um imóvel qualquer que eu tenho no meu cadastro aqui de imóveis. Pegar um imóvel qualquer aqui, ó. E vou mandar avaliar ele aqui, ó. Mandar avaliar esse imóvel aqui. O sistema está fazendo o valor. Eu cadastrei esse imóvel, que é aquele. Olha, já me avaliou o valor do imóvel. Este resultado utilizou como variável de localização a média de valores dos imóveis vizinhos. E as demais variáveis? As demais variáveis são as que são colocadas de forma genérica. Ok? Então, essa é a minha proposta. Senhores, estou aberto às suas perguntas, que o nosso tempo aqui foi até um pouco curto, porque tanta coisa que eu tinha para conversar. Ok, deixa eu parar aqui a. Ok, Sérgio. Não Olha. estou muito manso aqui, viu? Desculpa, eu não sei se eu fui Não, claro. não. Foi sim. Você conseguiu, assim, foi primorosa aí tua abordagem. Essa linha do tempo que você trouxe para nós aqui, nos trouxe aqui bastante reflexão. Acho que todos nós, de alguma forma, deu um passo atrás e, né, reprocessou muito daquelas informações lá dos anos antigos, de uma média aritmética simples, passando por um avanço dos fatores para homogeneizar essa média, ainda essa média muito estática. Na equação de regressão, a gente teve um tratamento científico mais sofisticado, chegando agora com a questão da inteligência artificial. De fato, teria até algumas perguntas para te fazer, mas vamos observar aqui as perguntas dos nossos amigos no chat, dizendo que todos eles passam seus questionamentos, a gente vai ler todos, tá bom? Ok. A primeira pergunta aqui vem aqui, ó, do Cláudio Lima, do MPU, tá? Bom dia, eu queria saber se temos um critério objetivo que possa ser utilizado para avaliação dos imóveis. Sou da auditoria, e seria interessante poder ter um critério de comparação para ver se há diferença para os valores cadastrados, sem que seja necessário irmos avaliar pessoalmente os imóveis. Me parece que ele já traz aqui uma exceção da abordagem da norma, né? Questão que foi inclusive falado ontem no painel da vistoria cautelar. Existe algum parâmetro que possa ser utilizado dessa forma? Bom, aí eu já emendo aqui, talvez, com a reflexão que você falou da inteligência artificial, da avaliação e a vistoria. Como é que você aborda? Porque o aprendizado de máquinas, o machine learning e a vistoria. E o contato visual, técnico, né, do profissional avaliador. Pois é, Vilas. Esse problema realmente é delicado, na medida em que o profissional que entende da avaliação, ele sabe definir as características que interferem na formação dos preços. Então, se ele vai avaliar um imóvel que ele não vê, todo o trabalho, né, desenvolvido para a montagem da função, para que ela funcione de forma adequada, ele fica comprometido. Porque se eu digo que um imóvel tem um padrão diferente, provoca valores diferentes, se eu enquadro ele num padrão aqui, ou enquadro num padrão lá, o seu valor muda completamente. Então, a hora de enquadrar o padrão, tá, fica por conta de quem está alimentando o sistema. Mas esse banco de dados que eu falei ali, que eu mostrei, ele é um pouco diferente, tá? Porque nesse banco de dados, eu procurei não fazer segundo as regras da norma brasileira. Porque essas regras idiotas aí de micronumerosidade, de código, isso aí só atrapalha, não engessa e não ajuda em nada. Então, eu desconsiderei, no meu banco de dados, eu desconsiderei essa regra. Então, o que eu fiz? Eu não peço para o avaliador
para ele dizer qual é o padrão ou qual é a conservação. Eu peço para ele dizer quais são os acabamentos da fachada, da circulação ou da unidade. O sistema vai definir o padrão de acordo com os acabamentos que ele descreve. E isso faz com que todos os elementos sejam tratados da mesma forma. É isso que é uma inteligência artificial. Todos têm que ser tratados da mesma forma. Não pode haver subjetividade na alimentação do sistema, né? Então, se for dessa forma, um outro vistoriador, que não é necessariamente aquele, né, ele pode descrever o imóvel, como faz a Caixa Econômica, de certa forma, descrever o imóvel e fica sob responsabilidade dele essa descrição, né? Não precisa necessariamente o próprio avaliador que fez o sistema, que montou o banco de dados lá, mas desde que o sistema trabalhe desta forma, que não tenha opinião de quem está vistoriando o imóvel sobre aquela qualidade, ele apenas descreva, aí pode. Eu não sei se ficou mais confuso ou ficou claro o que eu quis dizer. Não, ficou sim, mas você acabou me trazendo uma outra reflexão aqui. Eu estou me fazendo do privilégio de moderar contigo esse painel para atravessar aqui algumas perguntas e eu mesmo fazê-las, tá? Mas todas as perguntas serão lidas. Você fez agora aqui uma fala que você apontou aí para a norma, você apontou aqui vamos dizer assim, algo que você chamou aqui de parâmetros estatísticos, assim, que são até conflitantes para esse tipo de abordagem, como você citou, por exemplo, a micronumerosidade. E aí, considerando toda a tua boa leitura sobre esse tema, né, e pelo o tempo de estrada que você navega, inclusive nessas questões de normativo, qual é a tua visão, considerando que a norma, já que você falou nela, ela ainda me parece que ela explorou pouco essa temática de inteligência artificial. Sua leitura aí quanto à necessidade, forma e prazo devido para tal abordagem, considerando que isso de fato é uma tendência que vem a ser cada vez mais reveladora. O Vilaça, eu sou Ô, um Sérgio, crítico. dá licença um pouquinho antes da sua resposta, eu pediria que você parasse o compartilhamento da tela, Eu porque estou senão a gente tentando fica... achar o ponto aqui de parar, só um pouquinho. É mais para a direita aí, o Parar parar de de compartilhar. Eu compartilhar não o estou muito X. manso. Aqui. Aí, isso, parar de compartilhar. Desculpa. Exatamente. Obrigado. Tá. Obrigado, Marcolino. Então, assim, ó, eu sou um crítico a esses itens de microuniversidade, código alocado, porque o problema, a norma tentou bloquear e tudo mais. Mas a subjetividade, ela nunca esteve à escala de medida que tu usa, ela esteve linkada ao enquadramento, e não à escala de medida. Quando eles colocaram essas regras de micronumerosidade e de código alocado e tal, eles engessaram as escalas de medidas. Agora, para um pesquisador, para um camarada de laboratório que vai lá examinar o mercado e descrever o que está acontecendo, tu criar essas barreiras de escalas de medida, tu vai tolir ele de fazer seu estudo de uma forma abrangente. Além disso, tu vai distorcer resultados, tá? De uma forma assim significativa. Todos os modelos que a gente faz hoje por inferência estatística, em pequeno tamanho ou grande tamanho, eles estão deformados por causa dos códigos alocados. O que acontece? Quando tu faz 1, 2, 3, 4, 5, tu cria patamares. Se tu vai criar patamares, tá? Em 5, por que eu faço o padrão, esses dados aí. Eu tenho patamar de padrão de acabamento de 1 a 5. Como é que eu vou enquadrar um imóvel em 498 dados num patamar de 1 a 5? Não. É a fachada, é o que tu olha e vê. Bom, quando eu quero descrever alguma coisa no mercado, eu tenho que olhar com a visão de quem vai comprar e de quem está vendendo. Ninguém compra um imóvel olhando a fachada. Ninguém compra um imóvel só pela internet. Ou tu acha que alguém vai olhar para a fachada, gostei, manda o cheque para o cara lá? Não, ele vai entrar. Então, o padrão para ele é o que eu estou tentando detectar, o padrão do comprador, e não o meu padrão de engenheiro. O meu padrão de engenheiro não interessa, interessa o padrão de quem está olhando. Então, quando ele olha para a fachada, se é a fachada de granito, de pastilha,
o EPI é um padrão. Pode ser diferente do meu, mas ele enxergou um padrão. Quando ele entra, ele vai enxergar um outro, que é no corredor, na circulação. Quando ele entra na unidade, ele vai enxergar um outro. E cada um desses tem uma importância diferente para o comprador. A fachada é mais importante que a circulação, que é mais importante que a unidade ele vai mudar. Ele está sob o controle dele, a unidade. Ele se sente mais seguro na hora de comprar. Isso quer dizer que essa variável eu não consigo botar ela em 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que estratificar em 3 níveis. E se eu estratifico em 3 níveis de padrão, tá? E depois junto eles numa única escala, aí eu tenho que transformar em 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, morreu. Se eu tenho um imóvel que eu enquadraria no padrão 3, mas o valor ficou baixo, tá? E aí eu botando no padrão 4 fica alto, eu não tenho outra alternativa, eu tenho que escolher um dos dois. Isso deforma o meu resultado. E esses patamares, quanto maior a importância da variável, mais alto o degrau. Mais alto o degrau. Ah, mas por que tu, em vez de padrão 1, 2, 3, 4, 5, não põe até 10? Por causa da micronumerosidade. Aí eu vou ter que ter 10 dados em cada um dos 10 padrões. Entendeu? Então, esse engessamento, ele ficou muito, muito difícil de fazer. E aí, a inteligência artificial vai levar vantagem, porque ela não tem comprometimento com a norma. Ela vai construir um modelo lá, um algoritmo, vai dar uma resposta. Se está bom, se está bem feito, se está mal feito. Não existe medida na inteligência artificial, não existe medida de precisão ou de fundamentação. Aí nós vamos dizer o seguinte, nós profissionais técnicos, engenheiros, arquitetos, vamos dizer o seguinte, mas o pessoal prefere rede neural. Claro, ele entra ali no computador, crossa uma resposta, pronto, é o que ele quer, é o que ele precisa. Agora, se pudesse fazer essa rede neural, que nem eu mostrei aí no banco de dados, baseado na configuração da vizinhança, ele pode dar uma resposta para o cara também, mas aí já é baseado no modelo econométrico fundamentado, e não no computador que trabalhou. Perfeito, processo, perfeito. Me trouxe outra reflexão aqui, mas vamos ler do nosso amigo, o Ricardo Góes Ferreira. Na verdade, ele não faz um questionamento, ele faz apenas um apontamento em cima da fala do Cláudio, né, do MPU. Os critérios objetivos para avaliação de bens estão definidos da NBNT, 14653. A avaliação sem vistoria é exceção. É algo que você já comentou aqui em relação à norma, conforme demonstrado na palestra de ontem. Vamos para uma próxima pergunta aqui, do Emanuel da Silva Oliveira. Ele fala, poderia exemplificar algum software que faz essa avaliação instantânea por meio de inteligência artificial? E software? Não, isso aí não tem software que faz. O software que faz é aquele que usa redes neurais, né? Esse mesmo que eu mostrei, faz ali, já entregou um valor ali, não, né? Quando eu mostrei aí na tela, eu mostrei 2 valores, um da inferência e a outra da rede neural, né? Até fiz um comparativo, que os valores são semelhantes porque a amostra é a mesma. Então, os valores tendem a convergir, né? Agora, a inteligência artificial normalmente é feita por sistemas via internet, é web, né? Que nem aquele que eu mostrei. Ali eu avaliei um imóvel, eu mostrei a avaliação. É esse tipo de software que vai fazer. Vai entrar com as características dele na web e ele vai te dar o valor. Tá, então você entende que, assim, aumentar a quantidade de amostras por meio do mecanismo, digamos assim, de raspagem de dados em websites é o caminho? Assim, Não, considerando porque algumas variáveis chaves que podem ser, assim, muito... se as variáveis chaves forem realmente variáveis importantes, se a definição das escalas de medida dessas variáveis forem criteriosas, aí é uma boa solução. Agora, estou dizendo, a qualidade da resposta depende da qualidade dos dados que deram origem a essas respostas. Então, esse exemplo que eu dei aqui na palestra, tá? São 500 dados, eu vistoriei, pessoalmente, todos eles, durante anos, né? Durante alguns anos, né? Que foi 2 anos, eu acho, 2 anos essa amostra aí, eu acho, 2 anos, 3 anos. Eu vistoriei, por quê? Porque o banco lá
me manda para cá, eu quero financiar esse imóvel que foi vendido por esse valor. Eu vou lá olhar o imóvel e tenho um dado de um imóvel vendido e o valor dele, que é o valor da venda. Então, esse é um dado do meu banco de dados. Então, todo esse banco de dados que eu mostrei aí, né, de 500 dados, são dados vistoriados e vendidos. Então, o que eu quis mostrar é que quando eu tenho uma amostra de qualidade, tanto faz a inferência como a rede neural, a inteligência artificial, a resposta tende a ser a mesma, né, ou muito próxima. Próximo, como você demonstrou aí, né? Perfeito, perfeito. O mesmo Ricardo, ele faz um outro questionamento aqui. Como é feita a atualização dos valores no tempo para esse banco de dados? A atualização de valores é feita por uma variável, né? Então, eu coloco uma variável, vamos esquecer que é uma variável tempo, pode ser uma variável qualquer, número de dormitórios. Um dormitório, dois dormitórios, três dormitórios, à medida que aumenta o número de dormitórios, aumenta o valor, certo? Então, vamos botar isso, como se fosse dormitório, a data. Janeiro de 2000. 2, fevereiro de 2000. 3. Aí vem vindo. Quando eu chegar no ano 240, no mês 240, né? Vai ser dezembro do ano 2010. Entendi, perfeito. Então, é uma escala de medida, mês a mês, a partir de determinado momento. Essa é a atualização do valor. Não é um indicador econômico, um índice qualquer, são os dados de mercado que atualizam no tempo. Perfeito. Temos aqui um convidado, ele não se identificou, pelo menos não consigo enxergar aqui. Pergunta: nas redes neurais, posso pegar parte da amostra e processar com o valor observado e estimado achar os resíduos? Com este procedimento, verificar a qualidade da avaliação? Olha, a rede neural é um dos maiores dúvidas que eu tenho a respeito é que eu não consigo olhar com clareza a lógica do comportamento da característica com o valor. Eu digo assim, à medida que aumenta a área de um imóvel, tá? Diminui seu valor por metro quadrado. Tá? Isso é uma regra de mercado. Tá? Mas na rede neural pode acontecer o contrário. Tu pode aumentar a área do imóvel, aumentar o seu valor unitário. Ela não tem com essa lógica. Ela só tem compromisso com que o valor que ele calculou seja o mais parecido possível com o valor que foi informado dele. Como ele chega nesse valor é uma incógnita. Ninguém sabe, porque não existe uma regra para isso. Então, não adianta trabalhar com resíduo da rede neural. Eu tenho até, eu poderia ter mostrado, não mostrei, mas eu tenho o resíduo da rede neural aqui no software ali. Eu não mostrei porque para não me delongar mesmo, porque não teria sentido. Mas dá para analisar. Ok, professor. O Pedro, aqui, provavelmente deve ser o nosso Pedro de Medeiros, ele pergunta: bom dia, parabéns, professor Sérgio, pela apresentação. Aproveito para perguntar como ele procederia para identificar a manipulação de dados, olha só, em uma regressão com o universo amostral reduzido e com a adoção de poucas variáveis. Olha, a manipulação, principalmente quando você tem variáveis, a manipulação só pode ser feita através de variáveis qualitativas. Tá? Quando usa variáveis qualitativas, porque vai enquadrar o imóvel na qualidade de acordo com o valor dele. Né? Bem, a manipulação ela pode ser observada através da estatística T-Student. Tá? Quanto maior o tamanho, em valor absoluto, da estatística T-Student, maior a influência daquela característica na formação do preço. Então, se eu tenho um T-Student muito elevado por uma variável qualitativa, tu pode ter certeza que essa variável, que os imóveis foram enquadrados de acordo com o seu valor. Perfeito, perfeito. Temos aqui o Emanuel. Ele não traz, excelente apresentação. Eu não trago uma pergunta, mas uma reflexão. Penso que a chegada da inteligência artificial nas avaliações de menor vulto é um processo inevitável,
reservando a engenharia de avaliações, eu imagino que quer dizer tradicional, né? Regressão, não sei, apenas análise de valor para imóveis atípicos. Concorda com isso? Não, com certeza. Existem coisas, Vilaça, que são irreversíveis. Né? Não adianta lutar contra a maré. Tá? Eu tenho esse sistema, tá, de banco de dados e a possibilidade de fornecer, não ao engenheiro, ao leigo, a possibilidade de ele em casa entrar no site, botar as características do imóvel dele e sair o valor, eu tenho desde 2016. Está pronto? Eu não ponho isso aí no mercado, porque os caras vão cair, acabar com o trabalho do avaliador. Não é minha intenção acabar com isso, com aquilo. A minha intenção é estudar e ir na frente, porque é irreversível. Se a gente deixar, as imobiliárias vão tomar conta. É muito melhor para um gerente de um banco ali, ele vai dar um empréstimo. Eu vou te dar um empréstimo. Tu me pede um empréstimo para comprar um imóvel. Tá. Quanto tu quer de empréstimo? Eu te ofereço 50% do valor do imóvel. Tu topa? Topo. Eu já estou com 50% de garantia, desde que esse valor que ele vai me dar não seja um valor absurdo. Agora, se o gerente tiver um sisteminha ali do lado, jogar ali as características do imóvel do cara, olha, tu quer quanto? Tu quer 200? Mas aqui, pelo que eu estou vendo aqui, teu imóvel não vai valer mais do que 150. Não vou nem perder tempo. A inteligência artificial vai dar essa condição para o gerente. E tu acha que ele vai, não, para aí, tu espera que eu vou mandar um avaliador lá, ver quanto é que vai ter o imóvel, para depois nós voltar a discutir. Não, ele quer discutir com o cara na hora. E ele vai dar um empréstimo de 50% do valor. Entendeu? Então, tem coisas que realmente vão ser assim. E a gente não tem como mudar isso. O que a gente tem é que correr na frente e oferecer um serviço de qualidade, preciso, né, e rápido. Tá? As minhas avaliações aqui duram um dia, porque eu tenho o banco de dados pronto. Eu vou lá, olho o imóvel, volto aqui, dá 1 hora de trabalho. Não adianta ficar chorando, mas a Caixa Econômica paga ali 400, 500, porque o outro banco paga um pouco. Pô, mas é por 1 hora de trabalho. Vale a pena? Vale muito a pena tu ganhar R$ 500 em 1 hora de trabalho. Não vale a pena se for ficar uma semana. Então, a inteligência artificial, rede neural, seja lá o que for, tá? Te dá condições de fazer um serviço rápido e preciso, mas tem que ter a qualidade do dado que está sendo utilizado como, digamos assim, matéria-prima para te montar a tua linha de montagem. Perfeito, professor. Grandíssima reflexão essa sua, viu? Bastante provocadora. Vamos lá agora, mais um convidado. Bom dia. Existe um banco de dados confiável que possa acessar os dados necessários para uma avaliação por inteligência artificial? Vocês poderiam indicar um bom programa, aspas, inteligência artificial para adquirirmos? Olha, a inteligência artificial é a mesma coisa que uma rede neural. É a mesma coisa. No programa aí, o TSSREG, né, ele tem ali, e tem outros programas que fazem redes neurais também, tá? Agora, os dados, banco de dados, depende de quem alimenta. Alguém tem que alimentar banco de dados. Os corretores, eles têm os bancos de dados. Tem, mas eles se associam. Eles se associam que eles descobriram que se associar é melhor que competir. Os engenheiros, nós engenheiros, não conseguimos nos associar. Nós atuamos ainda como competidores. E se nós não nos associarmos, nós vamos sucumbir, não adianta. Pensa bem, Blas. A Caixa Econômica Federal tem aí uma grande quantidade de avaliadores saindo e vistoriando imóveis vendidos, né? Não estou dizendo nem oferta, imóveis vendidos todos os dias. Todos os dias os caras saem para fazer avaliação. Se eles montassem todas essas avaliações, o imóvel que eles foram avaliar, não precisa nem uma amostra. Se ele pegasse esses imóveis que eles forem avaliar, pegasse o valor de venda e jogasse para dentro do banco de dados, que é esse meu aí, é isso que eu faço, olha a massa de dados que eu não teria, uma massa de dados confiável, imóveis vendidos, vistoriados, com valor de venda. Mas por que a gente não tem isso?
Eles não querem. Eu estou fazendo agora, vou ver se eu consigo, tá? Terminar. Eu estou fazendo uma vistoria por smartphone. Aí tu digita ali a vistoria no smartphone e ela já está indo para um arquivo teu lá no escritório. Terminou a vistoria, esse dado já foi banco de dados, não precisa mais te preocupar com isso. Então, a vistoria já vai servir como elemento do banco de dados. Outra coisa, o banco de dados, para ser confiável, ele tem que ter mecanismos de proteção. Né? Se não entram dados furados ali, te fura até a tua variável de localização. Então, eu fiz um mecanismo de proteção, fazendo assim, quando o cara digita o dado, o sistema calcula o valor e checa o valor que ele informou com o valor que ele calculou. Se essa diferença for grande, ele não aceita. Então, é um filtro de entrada já. Perfeito, professor. Mais um questionamento aqui do Alexandre Marcolino, nosso grande parceiro aqui, recebida via WhatsApp. A interação do banco de dados para a composição da amostra de terrenos com uma variável polo valorizante pode ser utilizada nesse modelo que você apresentou? Uma planta de valores pode ser feita de forma automatizada dessa maneira? Perfeito, claro. Esse é o porquê que a planta de valores. Porque como ele está pegando como localização, tá? Os vizinhos, quanto mais tu está alimentando o sistema, mais tu está atualizando a localização. A atualização automática. A cada novo dado cadastrado no sistema, tá? Há uma dinâmica na vizinhança. Ele está pegando como localização a vizinhança. Claro que cada variável tem alguma influência no valor. Não quer dizer que a localização é que define o valor do imóvel. É uma parte do valor é definida pela localização. Mas existem ali 16 variáveis que interferem na formação de preço, algumas mais, outras menos. É só examinar o texto de estudo delas. Perfeito. Há duas perguntas aqui que eu entendo como complementares, mas eu vou ler cada uma delas, tá? Bom dia. É válido, é do José Afonso da Silva, tá? Bom dia. É válido inserir pesquisa de mercado através de ofertas de imóveis na mídia impressa? Não caracteriza manipulação? Não exatamente, porque as pessoas decidem ou procuram informações sobre valor nessas mídias. Então, essas mídias interferem na decisão de quem está comparando coisas. Então, não tem por que não usar. Então, é a mesma coisa dizer a seguinte, olha, um automóvel usado, tá, tem como referência o automóvel novo. O novo é que nenhum automóvel usado, né, é vendido, nenhum não, mas é padrão, né? Um automóvel padrão usado é oferecido por um preço maior do que o novo. O cara não vai vender para ninguém. Né? Então, existe um parâmetro entre o novo. Então, todos os imóveis usados também têm essa dinâmica. Claro que não é a mesma coisa que a tabela de venda de um imóvel novo, que a tabela de venda de um imóvel novo é montada pelo construtor junto com a imobiliária. Então, aquilo ali é uma tentativa, é um ensaio, em que o cara tem uma flexibilidade ali dentro para negociar de acordo com a oferta que o outro cara vem fazendo. Tá? Agora, o usado, não. Tá? Por exemplo, existe uma diferença grande de valor dos apartamentos de um andar para o outro. Em quase todas as cidades existe, não vou dizer em todas, mas em grande maioria existe uma diferença. Essa diferença nas tabelas de venda, tá, dos imóveis novos é muito maior do que a gente consegue perceber quando analisa imóveis usados. Tá? Eu não consigo mostrar isso no modelo colhido no mercado. Perfeito. E o segundo questionamento, engenheiro Rony Azevedo. Bom dia. O maior problema das avaliações científicas é a pesquisa amostral. Na maioria dos casos, o engenheiro avaliador não tem dados confiáveis disponíveis, utiliza referências de várias fontes. Por exemplo, a área construída mencionada em sites imobiliários é difícil de confirmar. Aí vem a pergunta. Quais